A identidade do grande enganador sempre gerou especulação, e não é à toa. A Bíblia nos alerta para sua vinda, descrevendo-o como aquele que enganará o mundo com sinais e prodígios de mentira. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 18, nos diz: "E filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o grande enganador, também agora muitos se têm feito enganadores, por onde conhecemos que é a última hora." Isso nos leva a refletir em quem poderia ser esse grande enganador. Como ele se manifestará? E por que ele se levantará neste mundo? A resposta a essas perguntas está profundamente enraizada no plano do inimigo de Deus, que desde os primórdios tenta usurpar a posição divina. O surgimento do grande enganador é uma extensão da rebelião do adversário de Deus, e, assim como o inimigo tentou se igualar ao Altíssimo, o grande enganador buscará tomar o lugar de Cristo na terra, imitando seus feitos e milagres. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, somos alertados que o homem da iniquidade se assentará no templo de Deus, proclamando-se Deus. Essa profanação do lugar santo será uma marca de sua ascensão, e muitos acreditam que ele terá um papel crucial na reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mas por que o grande enganador virá neste tempo? Desde o início, o inimigo de Deus tem um desejo insaciável de ser adorado como Deus. Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 14, descreve esse desejo: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Assim como a estrela caída desejou se elevar acima de Deus, o grande enganador será o meio pelo qual ele buscará realizar essa ambição, enganando as nações e atraindo seguidores. O engano, porém, será profundo. O grande enganador não será apenas um líder comum, ele será uma imitação perfeita de Cristo, tentando replicar os sinais e maravilhas do Messias. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, lemos que ele sofrerá uma ferida mortal e, milagrosamente, será curado, imitando a ressurreição de Jesus. Esse ato enganoso convencerá muitos de que ele é o verdadeiro Salvador. Ele unirá nações, firmará uma falsa paz e será visto como a resposta aos problemas globais. Em Daniel, capítulo 9, versículo 27, vemos que ele firmará um pacto por uma semana com muitos, mas no meio dessa semana, quebrará a aliança, profanando o templo e iniciando um tempo de grande tribulação. Essa imitação do plano divino não é uma novidade. Desde os tempos antigos, o inimigo de Deus tenta enganar e destruir. A história do rei Senaqueribe, descrita em Isaías, capítulo 37, nos dá um vislumbre dessa conexão. Quando Senaqueribe, o rei da Assíria, se levantou contra Israel, zombou de Deus e desafiou seu poder. Ele enviou mensageiros para dizer ao rei Ezequias que nenhum Deus havia salvado outras nações de seu poder e que o Deus de Israel não seria diferente. Mas a resposta de Deus foi clara: "E por quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel." Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento dos assírios. Senaqueribe, derrotado e humilhado, voltou para sua terra e foi assassinado por seus próprios filhos. Esse relato, em Isaías, capítulo 37, versículos de 23 a 36, ecoa o destino do inimigo de Deus, que sempre tentará destruir o povo de Deus, mas será derrotado pela intervenção divina. Assim como Senaqueribe foi derrotado, o grande enganador também encontrará seu fim. Apocalipse,
capítulo 19, versículos de 19 a 20, descreve a derrota final do grande enganador e do falso profeta, vive a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de punição que arde com enxofre. Essa batalha final será a culminação de uma guerra espiritual que começou muito antes da criação do mundo. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9, vemos a batalha entre Miguel e o inimigo de Deus, onde o arcanjo expulsa o adversário e seus anjos do céu. Assim como o inimigo foi expulso, o grande enganador será derrotado e lançado no lago de punição. Mas o que devemos observar sobre o grande enganador hoje? Ele será um homem de grande carisma e poder, que trará soluções para os problemas globais, mas, por trás de sua fachada de paz, estará o caos e a destruição. Ele enganará muitos, trazendo uma falsa esperança, e será adorado por suas supostas realizações. Daniel, capítulo 7, versículo 25, diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele será astuto, mas sua queda será inevitável. Neste mundo que busca constantemente soluções para suas crises, não é difícil imaginar como alguém como o grande enganador poderia surgir e ser aclamado como o Salvador. Mas precisamos estar atentos, porque a Bíblia nos adverte sobre o engano que virá. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, nos adverte que o grande enganador virá com todo o poder do adversário, com sinais e prodígios de mentira, e muitos serão enganados. No final, o grande enganador não é apenas um homem, mas a personificação do plano do inimigo de Deus para enganar e destruir. Sua ascensão marcará o último esforço do adversário para tomar o lugar de Deus, mas ele falhará. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, voltará em glória, derrotando o grande enganador e estabelecendo o seu reino eterno. A vitória é certa para aqueles que estão em Cristo. E agora, a pergunta que você deve se fazer é: estamos prontos para reconhecer o grande enganador quando ele se manifestar? Estamos preparados para resistir ao engano do adversário? A palavra de Deus nos dá todas as ferramentas para discernir a verdade e permanecermos firmes na fé. Não deixe o engano te desviar, porque, no final, a verdade sempre prevalecerá.